Bora lá, Thiago, é contigo. Apresenta aí. Maravilha. Bora lá, pessoal, então. Primeiramente, muito prazer a todos que estão nos assistindo aqui. Eu sou um dos executivos aqui da Hub, especialista em BI, e eu vou tocar aqui a nossa apresentação. Bom, pessoal, então, bora lá. Acho que o pessoal já deu uma breve iniciada aí, né, na ferramenta, o quão importante é realmente a gente ter essas análises, essas partes mais consultivas, e realmente agora a ideia é trazer isso para a prática, onde a gente consiga ter essa exemplificação melhor, né? Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia aqui da ferramenta, tá? A ideia é, vamos dizer assim, a gente trazer uma vitrine de dados desse cliente ou desse empresário, ou enfim, para a gente conseguir trabalhar isso de uma melhor forma mesmo na hora de agregar um valor, de apresentar. Então, o que a gente entende aqui na Hub, seja para uma empresa de serviço, uma empresa de comércio, uma empresa de indústria, um simples, um presumido, uma real, enfim, independente de gêneros aí de empresas, é que, vamos dizer assim, que num ponto de um pressuposto inicial, tudo que é visão contábil, financeira e folha, vamos dizer que as empresas precisam dessas análises, né? Tem geralmente até clientes que às vezes nem querem ter uma análise ou específica no contábil ou na folha, às vezes é mais financeiro, isso vai de consultoria, de contabilidades, enfim, para contabilidades. Mas a gente entende que todo empresário e empresária pelo menos deveria entender o que está acontecendo no contábil, no financeiro e na folha. Então isso, por ser uma visão, vamos dizer assim, que padrão, isso, a gente da Hub, a gente já criou esses gráficos de uma forma pronta e a gente disponibiliza para os clientes a gente fechar uma parceria. Então, por exemplo, assim que a gente iniciar um projeto, iniciar uma parceria, são esses 3 pilares que a gente vai entregar de forma inicial. Só que o que eu quero pedir para vocês, pessoal? Não se resumem só a esses 3 pilares, porque um grande diferencial da Hub, que tem uma galera no mercado que não se preocupa com isso, é com uma análise gerencial. Porque o que acontece, né? Vou até dar um exemplo aqui de uma empresa do agro. Não sei se é o exemplo de todo mundo que está aqui com a gente no YouTube, mas imagina que vocês tenham um cliente do agro. E legal, o que esse cliente do agro ele quer ver? Claro, ele quer ver a lucratividade, a margem, os custos, a evolução de faturamento, tudo financeiro. Mas imaginem, pessoal, vocês entregar para esse cliente uma visão, um exemplo de uma taxa de índice praga e doença de um solo, de uma fertilidade de um solo, de um produto orgânico, de um produto convencional, uma visão, por exemplo, de uma saúde de um rebanho. Eu acho que alguns de vocês devem estar se perguntando, né? Tá, Thiago, mas agora ficou um pouco confuso. Pô, da onde você vai tirar esse dado? Esse dado ele não vai estar, às vezes, no meu RP, às vezes eu tenho um domínio, um gestor, um Interdata, enfim, né? E da onde que eu vou tirar essa informação? Então, o que eu vou falar para vocês, pessoal? Podem ficar tranquilos que a gente vai didatizar isso aqui ao longo da apresentação. E primeiro, eu só vou mostrar para vocês o que já tem pronto, tá? O nosso ponto de partida, que nem eu falei, do contábil, do financeiro e da folha. E depois eu vou para essa linha mais gerencial da coisa, porque eu acho que aqui é que está, assim, uma grande cereja do bolo. Porque a gente sai desse pressuposto de entregar uma visão para o cliente na qual ele já está acostumado, de contábil, financeiro e folha, e para mostrar o que ele quer ver. Porque vou só dar um outro exemplo para que acho que fique ainda um pouco mais curioso na cabeça de vocês e que vocês consigam entender onde eu quero chegar. Por exemplo, uma empresa de educação e capacitação, tá? Uma universidade, vamos dar um exemplo de uma universidade. Claro que o CEO da universidade ele vai querer ver, né, uma visão de receita, de despesa, de lucro, como é que tá essas receitas por cursos, evolução de receita ao longo do tempo, uma visão financeira, legal. Mas imagina, pessoal, vocês entregarem algo para ele ou para ela da operação dessa respectiva pessoa. Então, por exemplo, como é que está a taxa de conclusão e a satisfação dessa entrega? Como é que está a ocupação dessas turmas e o quanto está representando isso? Por exemplo, como é que essa taxa de crescimento de matrícula cresceu por curso e o quantos por cento isso está impactando no faturamento, entende? Então, imagina com que a gente vai sair dessa visão realmente padrão, que todo mundo faz e que todo mundo entrega, que foi muito bem exemplificada pela Malu e pelo Gabriel, para vocês entregarem o que o cliente de vocês queiram ver, tá? Mas realmente, vou pedir para que a gente já fala um pouquinho mais para frente do como a gente vai alimentar esse dado e do como que a gente vai jogar isso aqui para dentro, porque sim, esse dado não vai estar no RP, não é um dado contábil, enfim, e aí a gente consegue alimentar ele aqui também, tá? Mas bora lá. Então, primeiro pilar da apresentação, eu só vou explicar para vocês esses pilares iniciais de até folha e depois a gente parte aí para um gerencial mesmo, tá? Então é o seguinte, ó. Qual que é a ideia, tá? O que ele tem de contábil financeiro, ele vai pegar hoje tá vindo de um balancete, certo? Então, hoje, vocês vão ter uns sistemas, por exemplo, um domínio, um Interdata, um gestor, tem sistemas hoje que ele já vai capturar esse dado
E qual que é a ideia disso? Ele vai desenhar esse balancete, que muitas das vezes ele é um balancete engessado, é algo que o cliente ele não entende, para trazer uma visão bem mais clara disso, né? Como, por exemplo, uma composição de um resultado, um resumo operacional, uma margem líquida, o que está compondo um caixa. Então, por exemplo, tá, Thiago, tem 1.000 milhões no caixa desse cliente, mas e aí? Aqui é o sintético, mas eu tenho um cliente que ele quer entrar a nível analítico. Legal, a gente entra aqui, ó, e a ferramenta ela consegue detalhar, por exemplo, essa visão do que é um banco, do que é uma conta garantia, do que é uma aplicação. Então, por exemplo, traz um cenário realmente analítico para o cliente que quer ver esse analítico, né? E aí, por exemplo, análise. Análise eu tenho uma visão voltada para Keynes. Isso é interessante, pessoal. Peço que vocês guardem esse gráfico aqui de Keynes. Deve ter, com certeza, algumas pessoas que saibam aqui. Imagino que deva ter outras também que não saibam o que é esse gráfico, que é um ponto que eu quero trazer mais para frente da reunião, que é bem legal, tá? Mas assim, despesas, visão de impostos sobre vendas e até um gráfico que eu também trago um outro exemplo aqui que eu acho legal. Pessoal, a gente tem aqui bastante pessoa nessa live. Eu não sei como todo mundo está apresentando isso, mas de verdade, olhem para esse gráfico e se imaginem apresentando isso aqui para o cliente de vocês. Do que vocês apresentam hoje, vamos dizer assim, de uma planilha ou do próprio balancete, não sei, porque geralmente a galera até faz, mas faz em Excel e tem uns que não fazem. Não ficaria muito mais claro, pessoal, do cliente entender realmente o que está acontecendo na despesa dele? Por exemplo, qual que é a análise que a gente tem que fazer aqui? Putz, nesse mês de abril, eu tive uma despesa com o pessoal que foi muito maior do que os outros meses. Então, o que aconteceu em abril para que essa despesa com o meu RH ela tá muito acima do esperado? E, pessoal, hoje, né, a depender do nível de empresa, mas a maioria das empresas que a gente pode falar com convicção, mais de 70% da folha, 60% da folha é RH, é custo com colaborador. Então, pessoal, se vocês conseguirem entregar uma visão em que vocês diminuam, que seja, pessoal, 2 mil, 3, 5 mil reais de uma despesa, que a depender do nível do cliente, vamos dizer assim, que é um valor ínfimo, é um valor realmente ínfimo mesmo. De verdade, pessoal, é que o Gabriel falou que vai explicar mais para frente, mas vocês não acham que o cliente de vocês não pagaria R$200, R$500, R$1.000 a mais para vocês? Porque se a gente fizer uma conta, pô, beleza, eu reduzi 2 mil de despesa, legal, o cliente vai me pagar 1.000, ele ainda está lucrando 1.500, porque vocês ajudaram ele a visualizar isso e trouxe essa clareza de uma forma com que ele não vinha antes, numa parte ali de uma planilha ou algo que não ficava tão claro. E a gente avançando aqui, isso aqui é só ideias, tá, pessoal? São gráficos prontos. Eu bato muito nessa tecla, porque geralmente a galera fala, pô, Thiago, mas eu consigo criar um ticket médio sobre X, sobre Y, sobre Z, que é o que a gente já vai chegar lá na frente. Então, só a gente recapitulando aqui, isso é realmente um ponto ali, uma visão inicial na qual a gente possa customizar, tá? Então, assim, a gente vê que a gente tem uma aba de caixa, por exemplo, tudo que é voltado para o caixa. Então, um prazo médio de um pagamento, de um estoque, de um recebimento, o que tem de um ciclo financeiro, o que é um ciclo operacional do negócio, o que a empresa de fato necessita de um capital de giro, como é que está a composição desse caixa entre conta corrente, entre capitalização, entre aplicação financeira, o que esse cliente tem de conta a receber e a pagar? Thiago, eu não sei. Então, por exemplo, a gente entra aqui no contas a receber e vai vir, por exemplo, umas duplicatas que o cliente tem para receber, trazendo o analítico, aquela visão do analítico. Então, pessoal, uma pergunta que eu quero que vocês se respondam, né? Não é trazer uma visão para uma clareza, não fica mais fácil para o cliente, pessoal? Não traz uma clareza maior do que está acontecendo na empresa? E isso, assim, é a pontinha do iceberg que a gente vai aprofundar. Isso é só uma ideia, uma visão de índices, tá? Isso aqui é voltado para empresas maiores. Às vezes, vão ter pessoas aqui nessa live que vai falar, às vezes, por exemplo, pô, Thiago, mas o que você apresentou aí é muito gráfico, às vezes, a depender do nível de empresa, eu não queira ter toda essa complexidade, ou às vezes, tipo, eu preciso criar um gráfico específico, e aí eu já vou logo mostrar essa parte de customização para também estar claro, mas lembrando que tudo que está aqui é simplesmente uma ideia e que vocês possam sim customizar isso, tá? Mas, por exemplo, liquidez, alavancagem, ROI, dívida, né, giro de ativo, cobertura de juros, patrimônio líquido, rentabilidades, enfim. Eu só dou uma pincelada aqui para vocês verem o quão completo é essa visão, né, de um contábil. E aí essa é a ideia mesmo. Tá, Thiago, mas às vezes vai ter um perfil de empresa que não vai querer ver tudo isso. Exatamente. Então, vocês entram aqui no botão aqui em cima que tem de configuração e vem customização do BI. A gente entrando aqui, qual que é a ideia? Por exemplo, putz, Thiago, eu não quero esse gráfico aqui, ó. Você clica no gráfico e você arrasta. Ah, eu quero aqui, legal. Não, Thiago, você não entendeu, eu não quero o gráfico. Legal, então a gente entra no gráfico aqui, ó, remove o gráfico. Não tem problema nenhum.
Tiago, mas folha para esse cliente não faz sentido. Legal, você vem na folha e tira a folha. Ah, mas eu tenho uma área, por exemplo, eu quero colocar vendas, eu quero subir vendas aqui dentro, eu quero subir um estoque, eu quero subir um X, eu trabalho com uma construtora, Tiago. É legal para essa construtora mostrar as obras dela, se eu tiver essa possibilidade. E que eu falei para vocês que dá certo, que a gente vai chegar lá. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Para vocês realmente perceberem que o nosso BI, ele não é engessado. O que hoje é muito difícil no mercado, pessoal. Geralmente, por que a galera, às vezes, tem um receio de contratar um serviço? Porque é uma planilha engessada que é só aquilo e pronto. E uma das grandes premissas nossa é realmente criar algo com que a gente consiga trazer para uma melhor visualização, com que o cliente queira ver. Porque, às vezes, o que tem aqui não vai fazer sentido para um cliente ou vai fazer sentido para outro. Então, é vocês customizarem a nível de atender qualquer cliente que vocês tenham para que esse valor ele seja percebido, para que esse valor ele seja agregado, como o Gabriel e a Malu mencionou. Então, assim, é o primeiro ponto ali de um contábil que, claro, a gente avançando, pessoal, vai ter uma questão de financeiro, né? Então, por exemplo, tudo que é um balanço, que é um DRE, que é um fluxo de caixa, enfim, eu vou até dar um zoom aqui, ó, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês captarem comigo, ó, vamos lá. Por exemplo, por que eu dei um zoom, tá? Já teve alguns clientes que me falaram assim, Tiago, legal, mas, por exemplo, essa visão de receita, de dedução de receita, de impostos, por exemplo, isso aqui não segue o meu modelo, tá? Isso aqui não é a minha estrutura, não é a minha análise de MDRE e eu quero trocar. Dá para trocar, pessoal. O que eu quero que vocês foquem comigo nessa parte financeira, tá aqui, ó. Na análise vertical, que ele já traz valores aí em porcentagens, que eu sei que os clientes eles vão pedir. Análise horizontal da comparação com deltas. E comparativos de períodos, que eu sei que assim é algo que eu não vou falar tudo para não generalizar, mas eu acredito que 90% aí dos clientes queiram comparar um mês X com o mês Y, né? Trabalhar um trimestre X com um trimestre Y. Então, assim, super possível e super plausível isso, tá? E para a gente finalizar essa parte mais padrão, vamos dizer assim, esse inicial, como eu comentei com vocês, né, no início da apresentação, eu vou terminar aqui com a parte de folha, nesse primeiro lado. Porque a folha, pessoal, e até no operacional da Hub, né, saindo da live, eu converso com alguns clientes, vocês apresentam folha hoje? E, pessoal, assim, acho que dos clientes que eu converso, uns 30% hoje falam que apresentam para mim, não sei como que é para vocês. Mas a folha, como comentei no início, vocês sabem, ela representa mais de, às vezes, 60%, 70%, 80% da despesa da empresa. Então, vocês terem algo para apresentar isso, fazer uma auditoria dessa folha para o cliente, pessoal, se vocês não fazem, é até um serviço a mais para fazer, né, para agregar de valor. E se já faz, trazer uma melhor visualização sobre isso. Porque qual que é a ideia aqui? Da folha, pessoal, ele não vai depender do RP, ele não vai depender do sistema, ele não vai depender do cliente. A ideia é que ele vai direto no e-social e ele puxa esse dado através do A1 que o cliente ele tem. Pô, Thiago, mas meu cliente ele não tem um A1, ele tem uma procuração do meu escritório e tal, a gente pega, legal, não tem problema nenhum, tá? Então, através do A1 da procuração, ele vai no e-social, tira tudo que é XML rúbrica, traz isso para dentro do Hub e a gente vai conseguir trazer essa clareza, essa vitrine, né? Esse dash da folha para trazer essa clareza para o cliente. Então, por exemplo, olha como fica mais profissional, pessoal. Uma visão de colaborador ativo, de colaborador por gênero, um valor líquido da folha, né? Uma folha líquida. E o valor em cima, pessoal, de admissões, de folha líquida, enfim, sempre é uma mudança comparada com o período anterior, que é algo assim que os clientes eles pedem, né? Então, por exemplo, a quantidade de colaborador ativo, uma média de salário mensal, o que tem de um benefício, por exemplo, o que a empresa está pagando de vale transporte, de refeição, de plano, como é que está a promoção e aumentos, como é que está o salário. Isso aqui é outro exemplo que eu gosto de trazer. Por exemplo, pessoal, imagina vocês trazerem nessa linha para o cliente, ó, fulano, ciclano, fulana, tá dessa forma, olha como é que tá a tua folha hoje. Entende? Então, essa é a ideia da gente conseguir apresentar e agregar esse valor para o cliente, dele entender o que ele está gastando num provento, o que ele está gastando numa hora extra, no adiantamento, numa férias, num 13º, num prêmio, numa comissão, numa bolsa estágio. E aí alguns possam ser que pergunte aí um pouquinho mais para frente, né? E a gente também já deixa claro. Tiago, legal, mas você falou de social, mas e cliente PJ? Que às vezes vai ter algum caso PJ, né? Às vezes tem uma informação que não está no social. Da mesma forma do contábil, tá, pessoal? Qual que é a ideia? E a gente vai chegar lá, tá? Dá para a gente complementar esses casos, pessoal. Então, eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, que quando a gente for chegar no gerencial, na parte de input de dados, eu acho que vai ter essa clareza maior.
Então, a ideia é que realmente ele puxa já automático do que ele pode, e às vezes o que não tiver no sistema, ou o que não tiver numa folha, que não for seletista, que for PJ, por exemplo, dá para vocês alimentarem para complementar essa análise. Lembrando, a gente foca em apresentar o que o cliente quer ver, pessoal. Porque já teve muitos clientes que eu conversei, a galera falou, pô, Thiago, legal, mas às vezes a gente tem uma Ferrari, mas não tem a gasolina para alimentar essa Ferrari. E a ideia aí que a gente teve, né, principalmente o Gabriel nos últimos tempos, é de criar uma aba de variável, que a gente vai chegar lá, mas só dando um gostinho aí para vocês, para resolver esse problema, para que isso não seja um problema, na real. Para que vocês possam alimentar dados externos, sem às vezes depender de um sistema ou de 100% do tamanho social, por exemplo. Tá? Então, legal, pessoal. Essa é a parte do que vem pronto para vocês. Então, assim, a gente firmando uma parceria, vocês saindo dessa live, fechando um contrato com a gente, esses 3 pilares são os pilares que a gente vai entregar pronto para vocês. Claro, tem questão de parametrização, de plano de contas, mas que como é algo mais técnico, eu deixo um pouquinho mais para frente da apresentação, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que a gente vai entregar. E aí, agora eu parto para um segundo nicho da coisa, que é o lado gerencial, né? É o lado de alimentar esse dado, às vezes, por fora, é de criar aquele gráfico, por exemplo, de uma universidade, de uma indústria do agro que eu trouxe no início. Tiago, eu trabalho com clínica médica, então, para mim, seria legal, já que você me falou que eu posso ter essas visualizações, se eu conseguisse mostrar a agenda do médico que eu atendo, a taxa de ocupação de horário, e o quanto que ele perdeu de receita referente a um efeito de cancelamento ou de uma ausência que ele teve de atendimentos. Imagina, pessoal, vocês apresentarem isso aqui para o cliente, vocês acham realmente que o cliente não vai valorizar vocês depois disso? E aí é aquilo que eles falaram no início, né? De tirar essa visualização de contadora que entrega guia, que emite boleto, que é uma obrigação do governo, para trazer para uma realidade de que, pô, vocês são um parceiro estratégico do cliente, uma parceira estratégica do cliente. E fazer principalmente esse cliente enxergar vocês como tal. E não como realmente uma parte, vamos dizer assim, pô, é uma certa obrigação, né, que eu tenho, porque eu preciso declarar meus impostos, senão caiu na malha, enfim, eu não percebi o valor. E é nisso que a gente se dispõe a ajudar vocês, pessoal, a trazer para essa realidade, tá bom? Mas é que tá, recapitulando na ferramenta, Thiago, legal, entendi, eu vou poder criar esses gráficos adicionais, esses pontos, tudo mais, mas, cara, como que eu vou fazer isso? E aí eu também divido em 2 etapas, pessoal, para a gente não confundir, a gente ficar bem claro, tá? Primeira etapa, eu vou mostrar como que a gente cria esse gráfico, como que você vai conseguir vir aqui criar um gráfico de atendimento, de margem, ou, por exemplo, de a visão lá da taxa de ocupação de horário, ou, por exemplo, do produto orgânico do agro, e depois eu mostro como alimenta. Porque, pessoal, a alimentação, eu sei que tem uma galera que foca muito em como que eu vou alimentar o dado, como que eu vou fazer o input desse dado aqui, e eu tenho que subir, como que é isso, mas ela é um dos pilares, né? No BI, eu costumo falar que são 3/3 como principais. Óbvio que é a alimentação, sem dúvidas, mas a gente tem mais 2 que a galera não foca muito, que é a criação do gráfico e que é a análise do gráfico. Um BI são composto desses 3 pilares: a alimentação do dado, criação do gráfico e análise do mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu mostrei para vocês aqui um conceito, eu vou mostrar como que a gente cria o gráfico agora, e depois, pessoal, por último, eu vou deixar essa parte de alimentação, porque para mim, e eu acho que para vocês também, a alimentação é um mero detalhe de vocês virem aqui e jogar esse dado para cá, legal? Então, assim, que é o grande ponto, como que a gente vai criar um gráfico, tá? A gente vai vir na customização do BI, eu vou entrar aqui em relatórios e gráficos, e eu vou criar uma categoria, vou dar um exemplo, tá? Eu vou criar uma categoria agro, ou melhor, construtora. Legal? Aqui eu vou criar um gráfico, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? X, Y, Z. Um gráfico, imagina que esse gráfico seja um gráfico qualquer, tá? A gente criando esse gráfico ele veio zerado, porque a gente acabou de criar, óbvio, né? Então, o que a gente tem que fazer? O primeiro passo é criar séries dentro desse gráfico. Ao criar séries, a gente vê que a gente tem algumas bases de dados que a gente consegue pegar informação, que é o que a gente vai chegar agora sobre alimentação, um pouquinho mais para frente que eu falei para vocês. Então, eu tenho o contábil. O que seria o contábil? Balancete, pessoal. Simplesmente ali o balancete, razão, plano de contas que a gente consegue alimentar, tá? Dado de folha, que é o dado do social que eu falei para vocês. Variáveis de integrações, que seria um sistema que às vezes o cliente tem, tipo um Omie, um Nibo, um Bling, um Shopify da vida, e a gente vai chegar lá também, que ele já pega via API e tal, bem legal. E a variável customizada, que é o que eu acho que vai atender aí a maioria da galera que está com a gente na live. Porque isso é a forma da gente alimentar esse dado que muitas das vezes ele é externo, sabe? Esse dado que ele não está no sistema, que ele não está obviamente ali, ou que ele não é
enfim, um dado externo, até mesmo esse dado do agro, do produto orgânico, do convencional, da taxa de matrícula de crescimento que o cara lá da universidade tem, enfim, porque esses dados não vão estar no sistema, então a gente precisa arrumar uma forma de alimentar isso. Então vai estar aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem bases de dados, certo? Legal. Então o que a gente faz para criar um gráfico, pessoal? E aqui, assim, eu vou pedir que vocês prestem muita atenção, porque é uma das cerejas do bolo da ferramenta. E realmente, vocês prestando muita atenção aqui agora, eu tenho certeza, pessoal, que vocês vão economizar muito, muito tempo lá na frente, tá? Então, assim, ó, como é que a gente vai fazer? Vamos supor aqui que eu quero eu quero pegar aqui uma visão de... Bom, de valor a receber. Eu clico na ponta, ele cria o gráfico. Simplesmente isso. Thiago, tá, legal, mas aí eu quero criar um ticket médio, eu quero ter uma fórmula, eu quero chegar num resultado. E aí? E aí que vocês têm operadores matemáticos aqui, pessoal, que, por exemplo, com um clique, você soma, a gente adiciona uma soma à nossa fórmula. Ah, eu quero somar lá com dado externo, Thiago, a variável customizada que eu alimentei por fora, que a gente vai chegar lá. Eu somei, ou seja, eu estou pegando um dado do contábil, eu somei um dado externo. Ou eu quero pegar tudo isso e dividir por algo que está vindo da folha. Eu quero criar uma... Pessoal, vocês percebem o quão mais fácil é isso hoje do que criar em Excel, em Power BI? E até muitas dúvidas, até mesmo quando a própria Malu do marketing fala, pô, Ti, vamos criar aí um conteúdo, vamos criar um vídeo ali pro Insta pra gente firmar, né? Tem muitos clientes que perguntam, qual é a diferença da Hub para um Power BI? E aí eu retorno essa pergunta caso vocês tenham, pessoal. Vocês enxergam a diferença disso para um Power BI? O quão mais fácil é de criar um gráfico hoje do que você criar na mão? E eu digo mais, eu acho que vocês já estão percebendo que é muito mais fácil, né? Mas qual que é a ideia? A gente pensou ainda, o Gabriel tá né, às vezes faz umas deles com a gente, pergunta e tal, e qual foi a ideia? Vamos deixar isso ainda mais fácil? Vamos deixar ainda mais fácil. E qual foi a saída, pessoal? Então, assim, eu quero que vocês prestem agora total atenção nisso aqui, porque se vocês esquecerem tudo que a gente conversou aqui até agora, e vocês focarem só nisso, para mim, acho que já vai ter valido a pena essa live, porque isso, assim, é uma das grandes cerejas do bolo, assim, sem sombra de dúvidas da ferramenta. E qual foi a ideia, pessoal? A ideia foi criar um gráfico usando inteligência artificial. Pasmem, eu acho que vocês não devem ter visto isso em nenhum outro lugar. E a ideia é pedir para IA, o Hub, me cria um gráfico de despesa, me separa cada grupo numa linha, me traz um totalizador dessas despesas, eu quero que esse gráfico me traz uma movimentação de conta, enfim. Isso é só uma ideia, pessoal, lembra? É só o que está aqui, só para vocês mais ou menos presumirem que a ferramenta é capaz. Em menos de 1 minuto, pessoal, essa ferramenta já cria o gráfico para vocês. Então, o que já era simples, criando o gráfico lá, seleciona a ponta, clica para somar, clica para subtrair, legal, você pede para uma inteligência artificial e ela te cria o gráfico. Pô, Thiago, sensacional, legal, mas eu quero trocar o design disso, eu quero trocar de linha para barra, para candle, para pizza, para fluxo, e aí? Você tem designs aqui embaixo, ó. Então, com um clique, você troca isso aqui para barra, você troca isso aqui para pizza, você troca isso aqui para rosca, para termômetro, para como melhor atender o cliente de vocês, pessoal. Lembrando, o que a gente está querendo fazer aqui? Agregar valor para que esse valor ele seja reconhecido através de um honorário. Então, a ideia é você mostrar como o cliente ele quer realmente ver isso, tá? E eu acho que ficou aí um pouquinho claro, né, do como a gente consegue criar um gráfico. E agora eu vou finalizando aqui a apresentação, trazendo uma clareza sobre a alimentação desse dado, tá bom, pessoal? Então, assim, ó, só recapitulando dos 3 pilares, tem o pilar da alimentação do dado, da criação do gráfico e da análise desse gráfico, tá? Criação do gráfico a gente matou. Então, agora a gente vai para a alimentação do dado. E aí, a gente tem uma aba aqui em cima de Data Lake. Por que a gente tem essa aba, pessoal? Para ficar realmente organizado. Uma coisa que a gente preza muito na Hub, né, uma ferramenta aí que é muito importante, é a organização de dados. Porque quem faz isso hoje em Excel sabe que, assim, é complicado demais você ter esses dados aí de formas diferentes, alocadas em lugares diferentes, enfim. Então, o que a gente fez? A gente deixou o contábil, a gente deixou a folha, variável e orçamento. O que acontece aqui, tá? Aqui eu tenho o contábil para alimentar balancete, eu tenho folha que ele já vai pegar do social de forma automática, eu tenho o orçamento que muitos de vocês acreditam que devam fazer, né? É a parte de projetar o orçamento daquela empresa, criar metas, criar projeções mesmo, futuras, tá? Então você pode subir um orçamento dentro do Hub, e eu mostro ali uma ideia de como é que fica também para vocês verem como é que fica.
E aqui é que está a cerejinha do bolo, pessoal. Variáveis, tá? Aqui é que tudo aquilo que a gente conversou sobre criar aquele gráfico do produto orgânico, do produto convencional, do agro, por exemplo, da construtora, quantos sacos de cimento a gente está gastando por metro quadrado, quanto isso está representando, da taxa de crescimento de matrícula, são realmente dados que não vão estar no RP. Realmente, não está no RP. E muitas das vezes o cliente ele tem um sistema para isso, concorda? E tem até alguns clientes que nem sistema tem, ele controla isso no Excel, certo? E pessoal, da Hub, de empresas finais, imagina assim, do número de clientes que a gente tem hoje, não dá para a gente integrar realmente com todos os sistemas existentes no mercado, certo? Então, qual foi a saída dessa variável? É realmente aquilo que eu falei do PJ, do dado externo, de vocês conseguirem alimentarem através de uma planilha dados que vocês quiserem, que os clientes quiserem, dados externos, dados variáveis, do que for, pessoal. Entende? Então, o que a gente propõe para os clientes aqui é criar uma planilha Excel, óbvio que vai ter que ter aí vamos dizer assim, uma criação inicial dessas contas, né? A gente criar essas contas iniciais, com a X, Y, Z, legal, criar isso dentro do Hub, mas uma vez criado, a gente só vai pegar esses dados da planilha, né? Óbvio que tem um modelinho aqui interno do Hub, mas que a gente vai fazer ali, vamos dizer assim, um PROC-V do que vocês têm já para a planilha do modelo e sobe para cá. Então, o que a gente fala, pessoal? A única interação que vocês clientes têm, e se vocês quiserem, isso aqui é mais para ser um plus do que eu faria, eu 100% faria isso, porque é uma forma de vocês agregarem valor do que o cliente quer ver, e saindo desse limbo de contábil, financeiro e folha, que é o que todo mundo entrega. Então, ótimo, legal, vai dar um certo trabalhinho. Vou falar que assim, a única interação e a forma mais fácil de fazer isso é com o Hub hoje, através dessas variáveis. Porque, pessoal, uma pergunta que eu faço até para vocês pensarem, né? Qual que é a forma mais fácil de vocês criarem um gráfico se vocês não tiverem um Hub Count hoje? Porque tem alguns clientes, e já é até uma resposta em relação a uma possível objeção que possa subir. E, pô, mas eu vou ter que alimentar esse dado. E eu falo, pessoal, realmente, a única interação que vocês têm é a variável. Criar o gráfico, vocês criam com IA. A gente acabou de criar o gráfico com IA junto. Então, vocês percebem do quão mais simples hoje é do que vocês usarem o Excel, ou do que ter uma formação em Power BI, ou do que fazer queries, ou do que ter um Data Studio, enfim, ter que ficar realmente criando essas integrações para pegar esses dados. O que a gente se propôs no Hub, e principalmente o Gabriel se propôs, é trazer uma ferramenta com que qualquer pessoa conseguisse ter realmente um intuito, ter de fato vamos dizer assim, uma facilidade de criar essa informação sem depender de uma formação, tá? Essa foi a ideia do Hub. E eu acho que agora ficou um pouquinho mais claro, né? E não acabou, pessoal. Agora a gente vai para a fase final da demonstração que eu faço com os clientes, de realmente, assim, a cereja do bolo máxima, ou vamos dizer assim, o que a gente entrega de mais valor para vocês e que vai ser a principal artimanha do como vocês vão conseguir rentabilizar isso para o cliente, tá? É a forma de como vocês vão apresentar para o cliente de vocês. Porque vocês falam, Thiago, legal, entendi que dá para criar contábil, financeiro, folha, gerencial, eu consigo criar uma visão do cliente, eu consigo trazer uma visão do agro, eu vou criar o que eu quiser, ótimo. Mas como que eu vou mostrar isso para o meu cliente? Como que eu vou trazer essa agregação de valor de fato? E aí, assim, a gente tem 2 cenários, tá? Primeiro cenário, qual que ele é? É vocês criarem uma apresentação, realmente. A gente vindo no Hub, ó, dá para a gente gerar apresentação, exportar gráficos. E aí aqui, o que é legal de vocês fazerem, pessoal? Sei lá, serviço, comércio, indústria, simples, presumido, real, cria templates, é o que eu faria, tá? Cria um template aqui, vocês acreditam, pessoal, que a ferramenta ela já vai exportar os gráficos como se fosse um PowerPoint, para vocês não perderem tempo? Então, assim, só tem ganhos com isso aqui, né, pessoal? É por isso que eu falo, o contador que aderir isso aqui, pessoal, assim, vai estar anos-luz do contador e da consultoria do que a galera que fica no Excel. Excel todo mundo faz. E lembrando, pessoal, tá? É um ponto bem importante, um crivo, assim, essencial. O que vocês estão vendo aqui de Hub Count, as cores em azul, né? Isso aqui, esse logo, principalmente da Hub, vai ser o logo do escritório de vocês. A ferramenta, ela é white label. Então, a ideia é que realmente o que a gente se propõe a fazer é trazer essa realidade para ser uma ferramenta como se fosse de vocês. Para que se o teu cliente ele tem um acesso, ele nem imagina que tem Hub Count no meio disso. Thiago, eu quero apresentar, vocês apresentam daqui ou vocês geram um PDF sobre isso, tá? E aí, pessoal, agora é que vem a cereja máxima do bolo, tá? Da gente trazendo aquela a recapitulação em 3 etapas sobre
alimentação do dado, que a gente matou como a gente vai fazer, legal. Sobre a criação do gráfico, que a gente matou, que a gente vai fazer. E o terceiro pilar é a análise desse dado, que eu acredito que muitos de vocês, ou pelo menos assim, muitos dos clientes que eu converso no dia a dia, a galera não é muito preocupada, a galera é muito preocupada, como que eu vou alimentar, como que vai ser a integração, ele tem API, não tem, vai pegar? E claro que é vamos dizer assim, é algo que é importantíssimo em vocês tirarem essa dúvida. É algo que, não, assim, é fora de série, essa dúvida ela precisa ser tirada. Mas, pessoal, e as outras etapas de criar um gráfico, de analisar um gráfico? E se eu falar para vocês que a gente se propôs a realmente ter algo que atinge essa linha de analisar o gráfico? E o que é essa linha, pessoal? Vamos supor que, além da apresentação, vocês conseguem liberar um login para o cliente, certo? E o cliente está navegando aqui dentro do Hub e ele se depara com esse gráfico de liquidez, que é um gráfico que a galera geralmente quer saber, né? Como é que está a liquidez corrente da empresa? E é uma pergunta que eu faço de novo para vocês pensarem. Você acha que o cliente entrando aqui, ele vai saber o que é 1,13 de uma liquidez corrente dele? Claro, pô, Thiago, às vezes tem uns que sabem, tudo bem, mas a grande maioria não sabe, né, pessoal? E aí, o que adianta a gente ter um gráfico, ter uma exemplificação aqui mais interessante? É melhor do que vocês têm hoje? É melhor. Só que o que a gente pensou para deixar essa ferramenta, todos vocês que estão aqui, fala, pessoal, eu preciso ter esse sistema na minha base, porque isso é o que realmente vai fazer a diferença na minha empresa. É em através de um clique, de um botão no gráfico, vocês terem uma auditoria, ou seja, uma análise desse gráfico em tempo real para esse cliente, do que ele precisa fazer para essa empresa. Vocês acreditam, pessoal, que a ferramenta, além de criar o gráfico, ela vai fazer a análise desse gráfico já pronta? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, você acha que o teu cliente ele não vai perceber valor para vocês aumentarem de 200, que seja chutando baixo, tá? R$200 é um valor que assim, eu não cobraria, mas que seja de 200 a R$500, você acha que não faz sentido? E tudo bem, vai ter cliente que não vai fazer sentido mesmo. Que ele vai falar, olha, fulano, continua me mandando o balancete, tá tudo certo. Mas eu acho que a gente concorda aqui mutuamente que não é o perfil de cliente que vocês querem ter dentro do escritório, né, pessoal? Vocês querem ter o escritório, o cliente que valoriza vocês. E qual que é a ideia disso? Não é só trazer um significado desse gráfico, é trazer um histórico do que é o primeiro mês até o último mês. Quais insights essa IA está entendendo entre pontos positivos, entre pontos negativos? E qual que é uma sugestão de ação que a gente consegue rentabilizar hoje para que essa liquidez ela melhore dentro do negócio? Então, se a IA ela der uma sugestão de ação de que o cliente ele pode aumentar, sei lá, seja 1% dessa liquidez, quanto que isso já não vai representar no faturamento desse cliente? E a intenção, pessoal, o que a gente faz aqui? Qual que é o intuito disso? É trazer uma facilidade para o nosso cliente. Porque o que todo cliente busca, pessoal, sejam vocês conosco em relação a BI, seja o cliente de vocês em relação a uma consultoria, uma análise tributária, ou, enfim, até uma analogia, vamos dizer assim, vamos dizer um termo chucro aí que eu vou trazer para vocês, que é o que o Netflix às vezes acaba fazendo com a gente, às vezes não, sempre, né? De trazer ali, por exemplo, uma facilidade da gente ter acesso a um filme ou uma série com 3 cliques, isso está na palma da nossa mão e trazendo uma realidade. E o que vocês vão fazer com o cliente de vocês? Vocês não vão explicar para ele da DRE, da DFC, disso, daquilo, do ponto. Você vai mostrar para ele onde ele diminui despesa, onde ele aumenta a receita e aonde ele abaixa imposto. Que no final do mês, pessoal, é o que ele quer saber. E quando vocês mostrarem isso para o cliente através de uma consultoria, eles vão comprar de vocês porque essa é a sacada de um BI, pessoal. Faz sentido o que a gente está falando aqui, né? De tudo que o Gabriel e a Malu trouxe? Então, é essa a ideia da Hub, assim, tem detalhes aqui também relacionados à integração de sistemas para vocês entenderem, como, por exemplo, o Conta Azul que eu falei, o OMIE, o Mido, o Bling, né, um Shopify, um bom controle. Então, por exemplo, Thiago, mas eu tenho um OMIE, por exemplo. O que é isso aqui? É uma forma da gente ter uma conexão, né, um conector. A gente denomina esse jargão como um conector, vamos dizer assim, para eu já integrar direto um OMIE do cliente, um AppKey, um AppSecret, por exemplo, e já trazer esse dado de uma forma automática usando a API. Por exemplo, o cliente que tem lá dá para a gente fazer. E mais esses outros sistemas que eu mostrei para vocês também, né? Então, o que a gente busca e a nossa agregação de valor aqui é para o cliente realmente perceber o valor de vocês, pessoal, e trazer isso para o momento presente de que o contador, sabe, ele tem que ser valorizado, a contadora tem que ser valorizada. Assim, vocês não estudaram 5 anos da vida de vocês para o cliente não perceber valor no serviço,
fora alguma pós, algum doutorado, não sei aí o know-how, o nicho de cada um que está no mercado. E, assim, é chato, né, pessoal? O cliente, ele chegar no final do dia e ele fala, pô, mas o fulano, a fulana da esquina cobra 50, 100 reais mais barato. Como eu já ouvi de cliente que ele perdeu o cliente por causa de 50 reais de honorário, né? Então, o que a gente se propõe aqui? A gente se propõe a ajudar vocês a realmente fortalecerem essa relação de confiança com o cliente, a trazer o que ele quer ver, porque muitas das vezes o que eu falo para os clientes é que a gente não consegue cobrar do cliente simplesmente, pessoal, por ele não entender o que a contabilidade faz. Eu acho que é aí que está o ponto. E é isso que eu venho percebendo, que eu estou na Hub há 5 anos, eu atendo uma série de contabilidades todo dia. E, assim, 90% dessa galera me fala que esses clientes hoje, eles não entendem o que a contabilidade faz. Só quer ali que entrega a guia, faz a DRE, acabou, legal. E qual que é o intuito, pessoal? O intuito é vocês serem um parceiro, uma parceira do cliente. Por quê? Porque mostra que vocês estão comprometidos com o sucesso do negócio dele.